Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa terça-feira, a liturgia fala pra gente que ao revisitar a antiga lei, Jesus chega hoje ao mandamento do amor, que quando vivido autenticamente, deve alcançar até os inimigos. Então, peçamos a Deus a graça de cumpri-lo em plenitude. Então, celebremos a liturgia com fé e devoção. Então, a primeira leitura está em 1 Reis, capítulo 21, versículo 17 a 29. 1 Reis, capítulo 21, versículo 17 a 29. Após a morte de Nabote, a palavra do Senhor foi dirigida a Elias, o tebista, nestes termos: Levanta-te e desce ao encontro de Acabe, rei de Israel, que reina em Samaria. Ele está na vinha de Nabote, aonde desceu para dela tomar posse. Isto lhe dirás: Assim fala o Senhor. Tu mataste e ainda por cima roubas, e acrescentarás: Assim fala o Senhor. No mesmo lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu. Acabe disse a Elias: Afinal, encontraste-me ao meu inimigo? Elias respondeu: Sim, eu te encontrei, porque te vendeste para fazer o que desagrada ao Senhor. E farei cair sobre ti a desgraça. Varrerei a tua descendência, exterminando todos os homens da casa de Acabe, escravos ou livres em Israel. Farei com a tua família como fiz com as famílias de Jeroboão, filho de Nabate, e de Baasa, filho de Aías, porque provocaste a minha ira e fizeste Israel pecar. Também a respeito de Jezabel, o Senhor pronunciou uma sentença. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezrael. Os da família de Acabe que morrerem na cidade serão devorados pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelas aves do céu. Não houve ninguém que se tenha vendido como Acabe para fazer o que desagrada ao Senhor, porque a isso o incitava sua mulher Jezabel. Portou-se de modo abominável, seguindo os ídolos dos amorreus que o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as vestes, pôs um cilício sobre a pele e jejuou. Dormia envolto num pano de penitência e andava abatido. Então a palavra do Senhor foi dirigida a Elias, o tesbita, nestes termos: Viste como Acabe se humilhou diante de mim? Já que ele assim procedeu, não o castigarei durante sua vida, mas nos dias de seu filho enviarei a desgraça sobre sua família. Então, nós vimos aqui, na primeira leitura, a continuação da leitura de ontem, né? Após a morte de Nabote, né? Elias, a pedido do Senhor, disse, né, que o Senhor iria castigar Acabe, né? Ele foi até Elias, né? Elias foi até Acabe a pedido do Senhor e disse a Acabe que o Senhor o castigaria pelo que ele fez a Nabote, né? Porque ele matou Nabote e tomou posse da vinha dele. E aqui ele fala: provocaste a minha ira e fizeste Israel pecar. Então, a gente viu aqui, né, que Acabe jejuou, né, ficou abatido. E aí, né, a palavra do Senhor foi dirigida a Elias, né? E aí ele disse: viste como Acabe se humilhou diante de mim? Já que ele assim procedeu, não o castigarei durante a sua vida, mas ele iria castigar, né? O filho dele e a família do filho dele também, né? E agora falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus capítulo 5, versículo 43 a 48. Mateus capítulo 5, versículo 43 a 48. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário?
Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Então, no Evangelho de hoje, Jesus continua a revisitar a antiga lei e chega à temática do amor. A lógica do Senhor supera o ódio e a violência do mundo. A inimizade deve ser vencida pelo amor gratuito. Se antes o inimigo era desprezável e odiado, agora ele deve ser olhado com compassividade e ternura. O imperativo de Jesus é claro: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Chega-se assim ao ápice do ensinamento de Jesus, o amor vivido em sua mais alta dimensão. O Senhor não quer apenas a prática estrita da justiça, mas que, ela se desdobre em amor pleno. O mandamento do amor aos inimigos nos alerta sobre o fato de que ele deve ser vivido numa dimensão de graça, sem merecimento. Não devemos amar o outro pelo que ele nos oferece, mas amá-lo incondicionalmente, assim como fomos amados por Deus. Então, Deus nos ama, Deus está ao nosso lado, Deus sempre faz o melhor para nós. Então, que nós possamos sempre louvá-lo e glorificá-lo, e dar testemunho da sua palavra a todos. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.